glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Sabe por que eu dou glórias a Deus, irmão? Um dia um traficante me chamou assim, me botou uma lagarta assim pra mim, que a gente chama uma carreira assim grande de cocaína, né, pra mim. Daí eu cheguei lá perto dele e disse para Jesus assim: olha, irmão, que testemunho, né, muitos talvez não vão gostar do meu testemunho, mas eu estou contando a real. Eu disse lá para Jesus: Jesus, eu sou tão viciado mas eu te amo tanto que se eu não resistir, eu vou tirar, porque eu sou viciado, né, Jesus? Mas quando eu cheguei perto daquele, me senti uma ânsia. Aquilo, meu Deus do céu. Daí eu disse assim: glória a Deus. O traficante olhou para mim: cara, tu está glorificando a Deus, tem muito aí. Ele estava com um monte de da mesa, tem mais aí. Eu disse: glórias a Deus. Mais uma vez. E a terceira vez ele não resistiu. Ele disse: por que tu está dando glória a Deus? Sabe por quê? Porque agora eu tenho certeza que eu estou liberto desta porcaria. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Mas para mim ser liberto desta porcaria que eu tive ali, que eu cheirava direto e tomava na veia, fazia muito, sabe o que eu tive que fazer, irmão? Agora vem a parte boa. Muitas vezes eu entrei na igreja, aceitava Jesus, chorava, os irmãos oravam por mim. Muitas vezes entrava, tocava, chorava e saía triste. Muitas vezes não tinha coragem de entrar na igreja. Muitas vezes sentado na beira da calçada, começava lá. Sabe para que eu tocava esse hino? Para um irmão que estava passando com a Bíblia debaixo do braço, irmão. Uma Bíblia, olha, irmão, os crentes que andam com a Bíblia debaixo do braço, passando ali, eu na calçada ali, irmão, eu tocando, para ele vir ali dizer alguma palavra boa para mim. Sabe o que ele faz? Muitos faziam, nem todos. Muitos viravam as costas. Eu tocando ali, olhava na calçada, aquele cara barbudo, feio, sujo ali, olhava. Sangue de Jesus tem poder. Mas muitos irmãos paravam e iam se aproximando e chegavam e chorando já chegavam chorando. Era um mendigo, um miserável que estava tocando, foi na cruz, mas aquele crente que tem amor, não estava olhando para aquele mendigo, estava olhando para aquela alma que estava ali. E ali ele chegava ali e dizia assim: oh meu amigo, me abraçava. Pelo jeito você é filho de crente, né? Pelo jeito você conhece o evangelho. Eu já começava a chorar, porque eu queria que ele dissesse: Jesus te ama. Porque eu amava o meu Jesus, eu amo o meu Jesus, sempre amei o meu Jesus. Mas eu não entendia por que eu estava lá. Muitos não entendem, que lutam muitas vezes e dizem: mãe, não adianta, mãe. Não adianta, pai, eu não consigo. Já fui muitas vezes, eu tenho até vergonha de ir para a igreja, pai. Mãe, eu não consigo, eu vou lá e não consigo me afirmar. Parece que é mais forte do que eu. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ele não coloca Jesus acima de tudo. Quando você olhar para o teu filho, não olha para as drogas da vida dele. Olha para uma alma que Jesus morreu na cruz do Calvário por ele. Não olhe para os defeitos dele, olha para que Jesus morreu para as promessas de Jesus. Jesus tem promessa na tua vida, né, irmãos? É ele sonhou ele tem os teus sonhos. Tem um hino que fala assim, né? É lindo, é maravilhoso. Então o que aconteceu? Ora para mim, porque eu sei onde tem um relógio para mim. Tá bom, dá lá. Eu tenho que contar a parte boa do meu testemunho. A parte boa do meu testemunho é quando já tinha voltado 1000 vezes. Eu gosto de dizer isso mesmo, irmão, ó, 1000 vezes. Sabe por quê? Eu gosto de frisar bem certinho. Muitos jovens vêm para a igreja, eles vêm aqui, irmão, e quando estão lá na frente, lá atrás, eles sentem a presença de Deus, eles vêm aceitar Jesus, porque eles amam Jesus. Outro dia eles estão cheirando, outro dia eles estão
fumando maconha e você despreza ele. Muitas vezes você nem dá a paz do Senhor mais para ele. Você não tem mais coragem, porque diz assim, aquilo ali, já foi quantas vezes lá aceitar, isso aí não tem mais jeito, não adianta, não, peraí, não, ele está vivo, ele está vivo, irmão, enquanto a vida, há esperança. Eu creio nisso, sabe? Então o que aconteceu? Eu fui desprezado, perdi minha família, perdi tudo, fiquei sem nada, fiquei morrendo, 48 quilos, já saindo sangue pela boca. E o que aconteceu? Daí eu, já de tantas vezes que Deus falava, ia na igreja, Deus falou em igreja pequena, Deus falou em igreja grande, Deus falou em vários lugares. Muitas vezes eu pensei, não adianta mais mesmo, não consigo mais, ao aceitar Jesus, não consigo. Eu vou, sabe de uma coisa? 2:30 da manhã, agora vem a parte boa, irmão. Essa parte, eu quero que os irmãos gravem esse testemunho, que isso aqui eu quero que muitos desviados ouvem e vê esse testemunho. Isso que eu vou falar e vai fortificar você, vai deixar você forte para você aceitar Jesus novamente, e você vai ver como Jesus vai te dar vitória. 2:30 da manhã, eu abri meus braços, todo picado desde cima até aqui, todo picado, espiando debaixo da porta. Quem foi louco sabe como é terrível, horrível, né? Então, ali, picado, daí eu peguei e disse, não aguento mais, Jesus, eu vou morrer. Estava condenado à morte. Daí alguém deixou um quartinho, eu estava dormindo na rua, ele deu um quartinho para mim lá, mas era tudo de Deus isso, né, irmãos? Tem um quartinho, irmão, o senhor fica aí, Daniel, fica aí por uma semana aí, nesse quartinho aí e tal. Daí eu fiquei ali. Aquela noite eu peguei um monte de maconha que eu tinha, mostrei para Jesus. Peguei um monte de seringa que eu tenho, mostrei para Jesus. Botei tudo para Jesus assim. E peguei o meu braço tudo ensanguentado, tudo arrebentado. Não entrava mais agulha, não dava mais. Eu peguei e mostrei para Jesus. Dobrei o meu joelho assim e disse, olha Jesus, eu já entrei muitas vezes na tua igreja para te aceitar, Jesus. Já muitas vezes fiz de tudo para ser um crente, Jesus, não consigo, Jesus. Sozinho ali eu disse, Jesus, de hoje em diante, sabe o que eu vou fazer, Jesus? De hoje em diante eu vou começar a dizer para este mundo que tu vais me libertar. Eu comecei a dizer assim para ele, Jesus, tu vais me libertar. E se tu não me libertar, porque a tua palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha bem, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. É o que fala mais forte para mim, é o verdadeiramente sereis livres. Eu falei para ele, Jesus, e tu vais me libertar. E se tu não me libertar, olha só, irmão, que ousadia minha. Eu falei, se tu não me libertar, Jesus, e eu morrer de overdose e ir para o inferno, lá do inferno eu vou gritar para ti assim, ó, que Deus é esse, que eu dei a minha vida para ele, e ele não pôde me libertar, sendo que a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E dormi. Mas prometi para ele que eu ia pregar o nome dele, mesmo nas drogas, mesmo doente, mesmo... É uma doença, estava condenado à morte, né, irmão? É uma doença. As pessoas, irmão, então daí eu disse que eu ia pregar. O que aconteceu? 2:30 da manhã eu falei para ele. 7:30 da manhã, alguém bateu na porta. Bateu na porta. Perguntou para mim, você é o Daniel? Eu disse, sim, sou o Daniel. Deus tem uma mensagem para ti, jovem. Desprezado pela família, desprezado pela igreja, minha igreja, porque já ninguém acreditava mais em mim, né, irmão? A sociedade muito menos, todo mundo já acabado. De repente agora ele diz assim, nós estávamos orando 2:30 da manhã na minha casa e tinha uma família visitando nós. E essa família estávamos orando. De repente a minha filha levantou-se em profecia e falou para mim assim, meu servo, anota esse endereço. E anotou o meu endereço, aonde eu estava. E disse assim, diz assim para o meu servo Daniel. Esse é o seu nome, Daniel, é. Então assim diz o Senhor para ti.
Daí eu abaixei a cabeça e pensei assim, bem, meu Deus da Assembleia de Deus, né? Eu já julguei ele pelos crentes. Perdão, tá, irmão? Eu sei que os irmãos não são assim, mas na minha época muitos crentes eram assim, né, irmão? Eles já diziam, isso aí não dá nada, isso aí vai para o inferno mesmo, isso aí não adianta mesmo. Então eu pensei que Deus ia dizer, tu é um pecador, tu toma pico, tu cheira, tu fuma maconha, tu bebe, tu é um alcoólatro. Eu pensei que ele ia dizer tudo isso para mim. Você está condenado, é a tua última oportunidade, acabou para ti. Não. Sabe o que ele falou para mim? Jovem muito valoroso. Mas aí que valor? Pois eu estava tudo picado, tudo ferrado. Que valor que eu tenho? Olhei para o profeta, fiquei assim, meu Deus do céu. Mas só que eu senti que era de Deus, porque comecei a tremer. O meu corpo começou a tremer todo. Deus mexeu com a minha estrutura. Eu não conseguia ficar em pé na frente do homem. Eu disse, é Deus mesmo que está falando, mas Ele está dizendo, vai nesta tua força. Daí eu perguntei para o profeta, mas que força? Se eu não tenho força nenhuma. Irmão, Deus mandou dizer isso. Eu não lhe conheço, não sei quem tu és, mas Deus manda dizer assim, jovem muito valoroso, vai nesta tua força. Daí eu lembrei da minha oração. Lembrei que eu tinha dito para Jesus que eu iria pregar o Evangelho, que eu iria falar de Jesus mesmo naquela minha fraqueza, mesmo nos meus defeitos. Eu ia dizer para este mundo que Jesus podia me libertar. E uma voz falou para mim assim, vai e diga a este mundo podre que eu tenho poder para te libertar. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vou tocar um hino para não, irmão, de acordeão, para me terminar, para os irmãos ver que Deus maravilhoso é esse nós. Daí eu já termino para o irmão ver o que Deus é esse nós, que Deus maravilhoso. Ah, irmão, vou tocar um hino no acordeão para não ficar assim, né? Que eu sou acordeonista, conhecido como acordeonista, não toco acordeão. Glórias a Deus. Este hino aqui, irmãos, em muitos lugares que eu toquei, depois que Deus fez a obra, porque Deus ungiu as minhas mãos. Eu tenho que contar para os irmãos, antes de tocar, eu estava orando com o profeta, e ele, com a Bíblia aberta, diz assim, meu servo, olha para cima. Eu olhei para cima, e vi um coral de anjos. Ele disse, estás vendo esse coral de anjos? Eu, sim, Senhor. Então agora levanta as tuas mãos. Quando eu levantei as minhas mãos, voou um anjo para mim, e trazia uma brasa viva e tocou nas minhas mãos. E disse assim, eis que eu unjo as tuas mãos. O profeta, de olho fechado, via o que eu estava vendo. Dizia assim, eis que eu unjo as tuas mãos, e aonde tu for tocar para mim, este coral de anjo estará cantando junto contigo. Então agora tem um coral de anjos aqui. E eles vão tocar, grande é Jeová. Amém? E muitas pessoas foram curadas, aonde eu ando e toco. Muitas pessoas são curadas por intermédio da música, para a honra e glória do nome de Jesus.